de Deus. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. No versículo 16. Romanos 12. Que diz assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Quantos podem dizer amém? Amém. Se eu tivesse que dar um título para essa reflexão, eu diria o seguinte: pequenos serviços, grandes galardões. Diga comigo: pequenos serviços, grandes galardões. Nós estamos hoje aqui numa reunião, Conselho de Pastores da nossa cidade. Obrigado. E uma instituição com mais de 25 anos. Temos alguns companheiros aqui, como o pastor Nilton, Alaí Neto Filho e outros nossos companheiros aqui da Assembleia de Deus, pastor Venâncio, Vitor Roberto e outros que estão aqui desde o início da nossa instituição. Uma instituição que muitas das vezes as pessoas não conseguem entender, mas o principal dela é manter a sua linha, seu caráter, a sua dignidade, a sua representatividade. E isso não é feito de forma numérica ou de forma quantitativa, mas de forma qualitativa. E esse é um desafio. Porque muitas vezes a gente pergunta assim: por que aqui não está fulano, beltrano ou ciclano? Aqui talvez seja nesse versículo que a gente leu aqui, o grande calcanhar de Aquiles dessa questão. Eu não só estou aqui na Unipec desde o início, mas pertenço a várias outras instituições similares, não é? E a problemática é a mesma. Muitas pessoas, para estar em algum lugar, elas fazem duas perguntas. Primeiro assim: o que eu sou aqui? E a segunda: o que é que eu ganho com isso? No reino de Deus a coisa é totalmente inversa. Primeiro que nós já ganhamos a salvação. E quem ganhou a salvação está à disposição do reino de Deus. Não importa o que você faça, não importa onde você esteja, você é representante do reino de Deus. O apóstolo Paulo, entendendo essa necessidade da igreja de Roma, ele diz: sede unânimes entre vós, pensem de maneira equilibrada, de maneira igual. Somos seres humanos, temos pensamentos diferentes sobre alguns temas, é verdade, mas a gente tem que chegar num acordo. A igreja primitiva, alguém pensa que não havia problema. Nós vamos ver em alguns textos que havia talvez discussão, e tamanha discussão, mas finalmente eles chegavam num acordo. Nunca eles deixavam a igreja, deixavam a instituição por causa daquilo. Eles chegavam, quando eles chegavam no parecer mais próximo de todo mundo, eles entendiam e escreviam: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se afastava. Então veja bem, o problema é essa coisa de o que eu sou aqui, o que eu ganho com isso. Isso afasta as pessoas. Isso faz com que as pessoas deixem de dar o melhor de si, não é? E o próprio Paulo, ainda na carta a Romanos no capítulo 12, mas no versículo 3 a 6, ele fala uma coisa muito importante. Não sei se consegue pôr na tela para facilitar a leitura com todo mundo. Romanos capítulo 12, 3 a 6. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 4. Porque assim como em um corpo Temos muitos membros, e em todos os membros tem a mesma operação. Assim 5. nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente, somos membros uns dos outros. O 6. de modo que em diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, seja a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Meus irmãos, prestem atenção. Essa
versão que nós lemos é Almeida Revista e Corrigida. A NVI, ela explica um pouquinho melhor. Paulo fala aqui, nessa Almeida Revista e Corrigida, ninguém saiba mais do que convém saber. Às vezes dá até uma impressão que a pessoa não pode estudar muito, não é bem isso. Aqui quer dizer o seguinte: ninguém se superestime, acho que é mais do que é na verdade. E a NVI, não sei se é possível colocar na tela, o mesmo texto de Romanos 12, 3 a 6, ele explica melhor. Ele fala assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Não pense que você é mais do que você é. Ele não está também querendo dizer aqui que você se subestime, que você pensa que você é menos, que é um coitadinho. Ele está dizendo assim: seja equilibrado, se contente com aquilo que Deus te deu e sirva da melhor maneira com aquilo que Deus ordenou você a fazer, com o dom que Ele te deu, à medida da fé. Quem pode glorificar ao Senhor? E aí ele completa: pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, e aí entra o outro lado, uma convivência, uma relação que a gente faz equivocada no reino de Deus. Social com espiritual. Diga comigo: social versus espiritual. Por quê? Vamos falar um português claro. Nós tivemos uma mudança demográfica aqui na cidade de Cubatão. Então, bairros que a gente tinha 7 congregações, passamos a ter 3, o povo mudou para outros bairros. Outros que a gente tinha 4, saiu todo mundo. Muita gente que estava ali, aquelas congregações, quando mudaram de bairro, eles não apareceram em igreja nenhuma mais. Porque ele tinha um convívio aparentemente espiritual, mas na verdade para ele era social. Sai do trabalho, chega em casa, toma banho, se troca, não é? No nosso costume assembleiano, coloca o terno e vai para a igreja. Ele saindo da porta dele só tinha 2 coisas: ou o bar ou a igreja. Ele aceitou Jesus, não vai para o bar, vai para a igreja. Dependendo da condição dele, do talento natural, de falar um pouco melhor, do nível de liderança, dentro de pouco tempo ele já é um líder. E aquilo ali satisfacia ele do ponto de vista social, mas não era uma coisa espiritual. Quando ele muda, que ele chega, tem uma praça na frente, o ônibus passando na frente, o Uber passando na frente, eu vou passear, eu vou para o Pier, eu vou para o Gonzaga, porque na verdade ele não era convertido, ele tinha uma inversão de valores, ele tinha uma função social. Mas no reino de Deus, a gente precisa entender que nem todo mundo vai ter uma função social que apareça. Eu estou falando aqui, mas eu tenho que ter a consciência que eu sou um servo falando para outros servos. E se eu não estivesse falando, eu estaria sentado no seu lugar, ouvindo outro servo falar. Eu estou falando, não me faz melhor do que vocês, muito pelo contrário, a minha responsabilidade é maior. Essa inversão de valores é que faz aquela pergunta primeiro: o que eu sou aqui? O que eu ganho com isso? Olha, se a gente pensar bem, vamos falar aqui, os irmãos cantaram aqui o DC Praise. Muito pelo contrário, eles saíram de casa, ou pegaram o seu carro, a sua gasolina, o ônibus, ou o Uber, vieram aqui cantar, na verdade igual a gente está aqui. E se tem oferta, a gente vai contribuir ainda. Na verdade, você cantou, você tocou, você pagou ainda. Estou falando do ponto de vista humano. Mas quando a gente olha para a cruz, eu posso cantar tudo, eu posso pregar tudo, eu posso tocar tudo, eu ainda vou ficar devendo. Então, se eu estou com o microfone na mão, se eu estou lá no estacionamento, se eu estou limpando o banheiro, se eu estou tocando, isso é irrelevante. O que importa é que Deus está vendo o que eu estou fazendo. Então ninguém pense que é mais do que é. E quando você pensa assim, você se decepciona. Eu tenho visto pessoas correr atrás de cargos e depois que eles assumem, eles ficam decepcionados com ele mesmo. Porque, irmão, o culto é maravilhoso. Estou falando para pastores aqui. O culto é uma bênção. Dá glória, aleluia. Nem se é pentecostal, ainda fala língua estranha. Na verdade, eu consigo mais animado. Se vacilar, dá uma corridinha, sapateio. Só correr depois do culto. Eu me encontro com um pastor itinerante
e que foi ser pastor de igreja, assumiu a presidência de uma igreja. Pasmem vocês, depois de 2 anos ele me chamou para uma reunião, falou: pastor, eu estou em crise. Mas em crise por quê, meu irmão? Você é itinerante, você assumiu a igreja agora? Eu disse: pois é, pastor, na itinerante eu pregava, era uma benção, a glória caía e tal. Tem hora que eu não sabia se o céu descia ou se a igreja que subia. Acabava o culto, era uma benção, eu ia para o hotel, ou pegava meu carro, ia para casa, muitas vezes até recebia uma oferta. Agora, meu pastor, 11h30, meia-noite, é briga de casal, é cooperador encrencado, E agora o que você vai fazer, pastor? Arruma outro para ficar aqui, eu vou continuar sendo o que eu era. Mas ele achou que ele pensava que ele era mais do que era. Na verdade, agora caiu a ficha. Caiu a ficha. Por isso que Paulo fala assim: ninguém pensa, não se subestime achando, não, meu irmão, serve do jeito que Deus te deu, que o galardão está garantido. Glórias ao Senhor. E aí, quando a gente faz essa relação social, a gente confunde o social com o espiritual, nós começamos a achar que aquele que está com o microfone, aquele que está com a mão, aquele que está presidindo, aquele que está, entre aspas, mandando, é o bambambam. Na prática não é isso. Na prática é o maior servo. Na prática é o primeiro que chega e o último que sai. E muitas vezes, pastor, vai descansar? Não, agora eu vou fazer em casa aquilo que eu não consigo fazer aqui. A gente precisa entender essas coisas. Muitas vezes aquele que está com o microfone na mão e todo mundo querendo, você precisa ver o que tem por trás do microfone. E Deus está dizendo, por isso que Paulo fala em outro texto, né? Cada um se contente com aquilo que Deus deu. Faça bem feito aquilo que Deus mandou. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que tem gente importante nas igrejas onde pastoreamos e dirigimos que a gente nem imagina. Gente que nunca pegou o microfone, gente que nunca subiu no púlpito, e a gente só está de pé porque Ele está lá orando pela gente. Aleluia, pelas madrugadas, muitas vezes nos montes. Senhor, abençoe meu líder, abençoe meu pastor, dá graça para ele, Senhor, para ele fazer aquilo que o Senhor não me chamou para fazer, mas orar eu posso orar, abençoar eu posso abençoar com as minhas orações. Aleluia, 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 aleluia. E aí, irmãos, para terminar, o próprio apóstolo Paulo, ele falando sobre a unidade dos membros para a igreja de Coríntios, que era uma igreja abençoada, uma igreja que tinha todos os dons, ele diz assim, vamos ler todos juntos, 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 18, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, se puder colocar na tela, vamos ler todos juntos, 1, 2, 3, mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Vai em frente. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O próximo. Agora, pois, há muitos membros, mais um só corpo. 21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. 22. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Agora o 23, olha que coisa linda. 1, 2, 3. E os que reputamos Serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais, que são menos decorosos, damos muito mais honra. 24. são mais honestos, não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo. Dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Quando Paulo fala em outra carta aos Romanos, fala sobre vasos para honra e vasos para desonra, há duas correntes teológicas. Vaso para desonra, aquele que sai fora da presença de Deus, que envergonha o Evangelho, que precisa ser transformado. Mas há uma corrente teológica, e Paulo aqui confirma isso, que ele está falando dentro do próprio corpo. Aparentemente, alguns são mais honrados e outros são menos honrados, não é? Se eu tivesse que fazer uma escolha entre os meus dedos do pé, eu diria o seguinte: não, tira o midinho, é o menor, mas é justamente esse que faz eu ficar de pé, é o mais fino.
já dizia uma analogia sobre os dedos da mão. Eu não quero repetir aqui para não errar, que esse dedo maior aqui seria o apóstolo, o dom de apóstolo, mais maior, mais forte, né? Então, esse fininho aqui seria o quê? Não é? Esse aqui seria o doutor. Esse aqui não consegue entrar no ouvido para tirar a heresia que está lá dentro, a coisa que está coçando lá, mas esse aqui consegue. Quem está entendendo o que Deus está falando? Todos são importantes, até aqueles que são menos. Nós temos parte do nosso corpo que a gente não mostra para ninguém, mas elas são vulneráveis, a gente guarda muito mais. Ele está dizendo aqui no reino de Deus, tem gente que parece que não é nada, aleluia, mas eles são tão importantes, ou até mais do que muita gente que parece. Esse é o reino de Deus, aleluia. E aqui eu quero falar de dois personagens para a gente acabar. Jesus começa o seu ministério, e entre os primeiros que ele chama, tem um rapaz chamado André. Diga comigo, André. Eu nunca vi ninguém chamar assim, eu quero ser o André, eu quero ter o dom de André. André simplesmente, velho pregador, muitos anos atrás, fez uma enquete num seminário, e ele perguntou assim, quem vocês acham mais importante? Paulo, bandeirante do Evangelho. Outro disse Pedro, o primeiro pastor da igreja de Jerusalém, o pregador do dia de Pentecoste, praticamente em 2 cultos, 8.000 almas. Ele falou assim, no reino de Deus, todos os galardões de Pedro, André tem participação, foi ele que levou Pedro a Jesus. Sabe aquele irmão que fica no ônibus de ponta a ponta entregando literatura, falando de Jesus, xingado muitas vezes, que não sobe no púlpito, não prega no microfone, não é pastor, não é evangelista, não é apóstolo, não é nada. Quantas vezes nós somos ganhos para Jesus por ele? Quantos ele ganhou que a gente nem sabe? Lá no céu vai aparecer tudo isso daí. Aleluia! Aleluia! Depois de André, tem outra passagem, a gente não vai falar mais nada, pastor Vitor de André. A não ser quando Jesus fala assim, não dispersa a multidão, tem de comer a eles. Mas Jesus está com essa hora dessa, não tem lugar para comprar pão, não tem dinheiro. Se tivesse dinheiro, não tinha lugar para comprar pão. E eles desanimando Jesus, tentando. Quem chega depois? André. Aleluia. Um garotinho com 5 pães e 2 peixinhos. Ele saiu no meio da multidão. Tem alguém que tem um lanchinho aí? André, Jesus, encontrei um menino aqui. Eu sei que não quer dizer muita coisa, 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas, mas está aqui. Tá bom, André, você fez sua parte, o resto é comigo. Faz a tua parte dos bastidores, que o resto é com Jesus. Faz a tua parte ainda que ninguém veja, porque o resto é com Jesus. 5.000 homens para mulheres e crianças. Aleluia! 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 Eu vejo muitas coisas com o nome de Pedro, de Paulo, mas de André não vejo ninguém. Mas André foi que ganhou Pedro com Jesus. E foi ele que achou o menino com 5 pães e 2 peixinhos. E para terminar, Jesus vai celebrar a ceia, comemorar a Páscoa e instituir a ceia. Ele fala assim, vocês saem pelas ruas, vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça carregando água. E quando vocês encontrarem, sigam. E quando ele entrar, na casa que ele entrar, vocês entrem. E digam para ele, o mestre está pedindo um local para celebrar a Páscoa com seus discípulos. Uma conversa muito estranha do ponto de vista humano e social, porque mulheres eram que carregavam cântaro, mulheres eram que iam buscar água, era um serviço secundário. Mas Jesus falou que era um homem. Jesus falou, vão para a rua. Daqui a pouco quem aparece? Um homem com um cântaro na cabeça. Eles seguem aquele homem. Quando o homem entra na casa, eles entram atrás. E eles dizem, o mestre pediu, aleluia, que ele quer um lugar para celebrar a Páscoa com seus discípulos. O homem fala assim, entrem. Diz a Bíblia que o cenáculo estava mobiliado, mesa posta, tudo no lugar, glórias ao Senhor. Se você tiver a oportunidade de ir a Jerusalém,
Esse lugar é tido como lugar da primeira ceia, da última Páscoa, a primeira ceia, e o lugar onde eles ficaram esperando a descida do Espírito Santo. Ninguém sabe o nome desse homem. Ninguém sabe o nome dele, nem onde ele morava, quem era. Aleluia. Mas no céu nós vamos conhecê-lo. Jesus tomou a ceia aquele dia, passou secados. Aleluia. Diz assim: não mais beberei do suco, até que eu me encontre com vocês no reino dos céus. E ele tomou na mesa daquele homem, no cenáculo daquele homem, que a gente não sabe quem era, a gente não sabe se era diácono, presbítero, apóstolo, missionário, a gente não sabe nem o nome dele, mas Jesus sabe. A palavra que eu tenho para o coração de cada um e para o meu também, aquelas coisas que a gente faz, que ninguém vê, e a gente fica perguntando: quem que eu sou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Jesus diz assim: eu sei. Eu te coloquei no lugar correto, eu te coloquei na hora certa. Mas Jesus, eu já estou dando glória. Tem muita gente que nem glória pode dar, porque ainda não é crente. Você já pode dar glória. Jesus só está dando aleluia. Dê aleluia com alegria. Aleluia, aleluia. Levante a sua mão, adore ao Senhor, porque Ele é o dono da nossa vida. Aleluia. A gente vai para a galeria dos heróis da fé, e lá a gente quer copiar Sansão, Davi, não é? Mas lá tem Raabe. Se a gente não sabe outra coisa agora, era uma prostituta. Lá tem um tal de Jefité. O que esse Jefité está fazendo na galeria dos heróis da fé? Vai ver, um homem, filho bastardo, se juntou com bandidos, virou um homem leviano, assaltante, até o dia que o procuraram. Ele fez uma oração: Senhor, se essa é a minha história, Senhor, usa-me conforme o Senhor quer. Diz a Bíblia que ele julgou Israel por 6 anos e aparece depois na galeria dos heróis da fé. Eu sei quem você é, assim diz o Senhor. Eu sei o que você está fazendo, assim diz o Senhor. Fiquemos de pé, vamos orar. Seja ao lado de um companheiro, vamos falar com Deus. Obrigado, Pai, por esse momento, pela exposição da Tua palavra, Senhor. Espírito de Deus, nos ajuda a entender aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, onde o Senhor tem nos plantado, para que o Senhor tem nos plantado, e glorificado seja o Teu nome por isso. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão a Ti nessa manhã. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Um abraço desse irmão, diga uma palavra de fé, de bênção e de vitória sobre a vida dele.